Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Hoje vamos comentar o texto do Êxodo, capítulo 19, verso 4 a 5, que diz: Vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Israel aqui está prestes a viver o maior mover espiritual desde o Êxodo, o encontro com Deus ali no Monte Sinai. Antes de dar leis, mandamentos e até mesmo instruções, Deus lembra o povo quem Ele é e o que Ele já fez. O relacionamento sempre vem antes de qualquer cobrança, exigência. Deus aqui ele está falando como um pai que resgatou, carregou e protegeu o seu povo. Aqui nós vamos observar algumas lições que eu considero importantes. Deus nos lembra o que ele já realizou. Êxodo capítulo 19, verso 4 começa: Vocês têm visto o que fiz aos egípcios? Deus começa dizendo aqui: vocês viram o que eu fiz? Antes de dar direção, Deus lembra quem tirou o povo da escravidão. Deuteronômio capítulo 7, verso 8 diz: Porque o Senhor vos amou. A vida cristã, a nossa caminhada com Deus começa sempre por causa do resgate. Resgate esse que foi feito através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O cristão ele nunca deve esquecer: liberdade não foi sorte, foi uma intervenção divina. Talvez você possa declarar essa frase comigo aqui nos comentários. Liberdade não foi sorte, foi uma intervenção divina. Colossenses 1,3 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. A memória da graça passada é o combustível da nossa fé no presente. Mas uma segunda lição que podemos aprender aqui é que Deus nos sustenta e carrega-nos em tempos difíceis. Pois o texto diz: E vos transportei sobre asas de águia e os trouxe juntos de mim. Asas de águias aqui simbolizam força, proteção, uma elevação que foi o Senhor que trouxe sobre a nação de Israel. Israel ele não chega ao Sinai pela sua própria força, mas porque Deus os carregou. Quando o peso da vida é grande, Deus não apenas ajuda, Ele nos toma em seus braços. Salmos 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Billy Graham dizia que quando Deus nos leva nas asas, não sentimos o vento, apenas a segurança causada e trazida pela sua companhia. A terceira lição é que Deus deseja relacionamento e não apenas obediência. O texto diz assim, trouxe para juntos de mim. O que isso significa? A finalidade da libertação não foi Canaã, foi Deus. Deus queria se relacionar com Israel. Jeremias capítulo 31, verso 3 diz que com amor eterno te atraí. Era o texto do profeta Jeremias descrevendo a ação de Deus sobre a nação de Israel. Obediência sem relacionamento vira religião. Relacionamento sem obediência vira rebeldia. Deus diz: Eu trouxe vocês até mim, para perto, para a intimidade. Tiago capítulo 4, verso 8 diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Deus ele não quer ser apenas conhecido, Ele quer ser amado. A quarta lição que nós podemos extrair é que Deus chama o seu povo para aliança e identidade. O texto diz: Se ouvires, guardares, sereis minha propriedade particular, tesouro especial entre todas as nações. A obediência, ela não é o preço que nós pagamos, ela é a resposta que damos.
Deus convida o povo para uma aliança que gera identidade, ser propriedade peculiar de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo de número 9 diz que nós somos o povo adquirido, a nação santa, o povo eleito, o sacerdócio real. Quem ouve a voz de Deus vive como alguém separado, diferente, distinto, porque a verdadeira identidade ela nasce da voz que decidimos ouvir. Deixa eu te perguntar, qual voz você tem ouvido? Paulo vai dizer que existem muitas vozes no mundo e nós precisamos selecionar a que voz nós vamos ouvir, porque a fé, diz os Hebreus, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que a mesma fé que é multiplicada, que é aumentada pelo que nós ouvimos, nós também perdemos a nossa fé pelo que nós ouvimos. Então, se eu ouvir coisas boas, a minha fé se eleva. Agora, se meu filtro da audição está ruim e eu estou ouvindo qualquer coisa, a minha fé abaixa, diminui. Por isso que a obediência não é a raiz da salvação, mas o seu fruto mais visível. Nós precisamos não somente ouvir, mas também praticar o que Deus nos disse. Isso revela-nos um compromisso nosso para com Deus. E nós já fizemos um devocional aqui onde nós falamos sobre as consequências de ouvir a palavra de Deus e não ser praticante. Que nós somos comparados por Jesus aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, a tempestade, os ventos fortes e aquela casa não suportou. Sabe por que não suportou? Porque não estava conectada a Jesus, que é a rocha. João capítulo 14, verso 15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ainda no Evangelho de João capítulo 15 vai falar que se nós estivermos nele, nós daremos muito fruto. Mas se não estivermos ligados nele, nós pereceremos, porque sem ele nada podemos fazer. Então nós podemos concluir aqui que Deus nos resgatou, Ele nos carregou em seus braços, nos aproximou e nos chamou para uma aliança. O Sinai não é só um monte, é o lugar onde Deus revela a sua intenção de ter intimidade com o seu povo. Quando entendemos o amor de Deus, obedecer deixa de ser peso e se torna um privilégio. Você tem caminhado como alguém apenas liberto ou como alguém que pertence totalmente a Deus? Se você quiser entender um pouquinho mais sobre a questão de edificar os perigos de edificar a casa sobre areia, eu deixo esse vídeo aqui para você, onde nós tratamos sobre esse tema. E aqui no primeiro comentário fixado, está o link para a nossa comunidade no WhatsApp e também para o e-book Palavras que Tocam Vidas, esse e-book que sofreu uma atualização. Dentro dele, além de você ter acesso a mais de 263 esboços, você tem também acesso a 10 aulas exclusivas, juntamente comigo, onde eu te ensino como extrair o máximo de um esboço bíblico. Deus te abençoe e ótimo domingo para você e a sua família. Forte abraço.